Boa tarde, meninos e meninas. Então, a aula vai ser um pouco diferente, a aula de história. É a aula 1 do quarto bimestre e tem um avião passando. Mas vai ser assim, gente, tem avião passando, tem galo participando e é assim que a gente vai dar aula, tá? Essa matéria é do primeiro ano, Brasil Administração Colonial, tá? Ela é o iniciozinho da matéria, tá? A matéria é mais longa. Esse textinho que tá aqui eu vou colocar para vocês lá nas atividades, lá na plataforma, para vocês terem uma noção, tá? E eu vou começar a explicar para vocês e conforme for, não é uma matéria muito grande, não é um conteúdo muito longo, porque é o iniciozinho só dele. Então deixa eu tentar equilibrar o celular pra gente poder começar a explicar. Pedir aos deuses que o celular não caia daqui, né? Eu acho que vai. Vamos acreditar que vá, tá? Beleza. Então é o seguinte, Brasil Administrativo. A última aula que eu não dei pra vocês, que foi mais uma revisão da matéria, eu expliquei a vocês todo o processo de viagem, de Colombo, de Vasco da Gama, de Bartolomeu Dias, depois de Pedro Álvares Cabral, até chegarem no Brasil e ficarem dizendo por aí que tinham descoberto o Brasil. O Brasil não foi descoberto, o Brasil já sabia que existia aquela terra, não tinha interesse na chegada até ela e na verdade só foram em 1500 ali, porque meio que deram uma paradinha para continuar a viagem até a Índia. Beleza, só que a matéria de vocês agora é exatamente sobre o que acontece a partir de 1500. Ah, legal, chegou o barquinho, o português chegou, viu um monte de índio, achou aquilo ali muito estranho, a mulher com as tetas de fora, achou aquilo ali não era muito normal, achou todo mundo vestido de pena, achou também que não era muito estranho, achou mais estranho ainda não ter encontrado nem ouro nem prata. Tudo bem, ficaram desconfiados daquela situação toda. Tem um passarinho cantando aqui pra gente, não sei qual é. Eu acho que é o Ferreirinho Relógio. Ele tá aqui, porque tem muita árvore aqui em casa, então eles gostam muito de cantar. Então, eles chegaram aqui, viram as pessoas vestidas com pena, com muita miçanga, com muita semente. Não acharam o ouro que eles queriam achar, ficou na vontade do ouro. Então, o que acontece com o Brasil a partir de 1500? Acontece o seguinte: após a chegada desses portugueses aqui, eles não encontram absolutamente nada de interesse imediato. O que eles queriam? Ouro. Encontraram aqui? Não. Queriam prata? Encontraram aqui? Não. As especiarias da Índia, marfim, perfumes, gengibre, pimenta, encontraram aqui? Não, não encontraram aqui. Encontraram aqui apenas uma coisa, que foi o pau-brasil. Tanto pau-brasil que chegaram a dar o nome do nosso país em homenagem ao pau-brasil. Ah, legal. E o que a gente faz com o pau-brasil? Então, o pau-brasil, da madeira dele, além de ser uma madeira nobre e muito importante para a construção de navios, de móveis, etc., era uma madeira avermelhada da qual se extraía uma tintura vermelha e era usada para tingir a roupa dos nobres. Os nobres europeus gostavam muito de vestir aqueles mantos vermelhos que eles andavam e arrastando assim. Muito bem. Então, o pau-brasil ele foi extraído loucamente, utilizando inicialmente a mão de obra indígena, que logo eles perceberam que não era muito produtiva. Por quê? O índio não trabalha para acumular, ele não tem interesse em acumular, ele caça para alimentar a família. E depois que a família está alimentada, ele não precisa caçar 2, 3, 4, 20 animais. Para que ele vai ter 20 animais se ele precisa alimentar e está todo mundo alimentado? Ele vai plantar para aquele número de pessoas terem o que comer. Ele não vai acumular 200 quilos de mandioca, 300 quilos de aipim, 300 quilos de milho. Você não vai ter gente para comer isso tudo. Então ele não entendia por que o bendito do português queria que ele fosse pro meio do mato e arrancasse 10 milhões de árvores de pau-brasil. E ele não entendia realmente. Chegou um momento que ele não tinha mais interesse em trocar coisas com o indígena. Porque ele trocava o pau-brasil por coisas que o indígena nunca tinha visto. Espelho, pente, cachaça, tabaco. Coisas que o indígena nunca tinha visto. E ele fazia troca com ele. Coisas às vezes que não tinha nenhuma valia, nenhuma importância. Mas os indígenas também não sabiam, então trocava por ali. Chegou uma hora que o índio ficou de saco cheio. Falou, não vou mais trabalhar para vocês. Eles perceberam que a mão de obra indígena ela não se adequava aos interesses comerciais extrativistas que os portugueses tinham no Brasil. Muito bem. Então, o único produto que acharam aqui foi o qual? A madeira do pau-brasil. Durante 30 anos, o Brasil meio que ficou abandonado. Portugal, no máximo,
enviava para cá umas expedições para dar uma explorada na terra, para saber uma fronteira, para saber estar protegido em algum lugar que estava sendo ameaçado. Durante 30 anos, eles mandaram para cá basicamente 3 expedições que vocês não precisam decorar, tá? Uma foi a expedição do Gaspar Lemos em 1501, que é meio que para reconhecer o território. Depois, em 1503, mandaram outro do Gonçalo Coelho, que era para continuar reconhecendo o território. E, por fim, uma expedição do Cristóvão Jacques, que ficou aqui mais ou menos uns 10 anos, tentou fazer um mapeamento, entender até onde ia o território, e as coisas iam só nesse movimento. Mas a gente tem uma questão aqui. Houve a criação do Tratado de Tordesilhas. Eu não sei se vocês estudaram isso, com certeza estudaram na 7ª série, mas já devem ter esquecido, eu compreendo perfeitamente vocês. Mas o que era o Tratado de Tordesilhas? Era o seguinte: a Espanha e Portugal, que haviam feito as maiores viagens para chegar na Índia e haviam descoberto essas novas terras, né, da América Central, América do Norte. Eles resolveram dividir a América inteira entre eles. Tipo assim, a metade daqui é minha, a metade daqui é minha, vamos dividir esse negócio. Então eles traçaram uma linha imaginária e dividiram a América entre os portugueses e os espanhóis. Muito bem, essas regiões ficaram divididas, só que a princípio, como eu tinha falado para vocês, não existia nenhum interesse dos portugueses nas terras que ficaram pro lado deles. Porque não tinha encontrado ouro, não tinha encontrado prata, não tinha encontrado nenhum tipo de produto que fosse interessante comercialmente. Só que começaram a acontecer algumas coisas. Agora são os papagaios que estão passando, olha que legal mesmo. Viu os papagaios? Eu moro, tem muito passarinho. Então, o que começou a acontecer? Várias nações do mundo começaram a exigir que aquelas terras da América, eles também pudessem tomar posse. Ou seja, eles estavam muito insatisfeitos que Portugal e Espanha resolveram dividir tudo entre eles. E falaram, não é bem assim que a banda toca, não, a gente também quer que é um pedaço. Então Espanha, Inglaterra e outros países europeus começaram a se organizar, holandeses começaram a se organizar para poder invadir e ocupar essas terras da América. Então, a coroa portuguesa ela foi obrigada a enviar para cá expedições guarda-costas. Expedições que fossem proteger toda essa parte que fosse fronteira do Brasil. Exatamente para evitar que se fosse tomada por outros povos europeus que estavam lá revoltados, que não tinham ganhado nada com essa brincadeira. Outra coisa que aconteceu muito importante nessa época foi que o comércio que lá com o Oriente, lá com as Índias, começou a declinar. Ou seja, começou a haver um desinteresse desse comércio. E aí também, já que não estava tendo mais tanto lucro com o comércio do Oriente, da Índia, da China, eles começaram a perceber que era necessário descobrir aqui nas nossas terras alguma coisa que fosse útil, alguma coisa que fosse produtiva. E aí começa a grande expansão para explorar as nossas terras de verdade e descobrir nas nossas terras alguma coisa que fosse economicamente interessante. E aí começa a vinda dessas expedições guarda-costas e depois umas outras expedições que é só a próxima aula que eu vou explicar. Além disso, a Espanha encontra o que nas colônias dela? Ouro e prata. E muito ouro e prata. Então, por exemplo, em Potosí, eles encontraram uma quantidade imensa de ouro e eles iniciam um processo exploratório absurdo, matando, destruindo, passando por cima de várias culturas nativas, assassinando várias culturas, não se importando nem um pouco com quem vivia ali. Então, o que eles fazem? Os portugueses começam a falar, pô, se tem ouro pra lá, por que não tem ouro pra cá? Tem prata pra lá, não tem prata pra cá? Alguma coisa está errada, a gente vai começar a explorar também. Então, Portugal começa o seu início de processo exploratório. A gente vai ver isso? Vamos ver isso a seguir. Na próxima aula, a gente vai ver como que se inicia esse processo de ocupação territorial. Mas a gente já sabe que durante 30 anos o Brasil ficou meio que largado. Mandaram para cá uma meia dúzia de gato pingado só para dizer, tá aqui tá o terreno, tá tudo bem e tal. O negócio só começou a ficar grave quando houve ameaças de outros países da Europa sobre aqueles terrenos. Segundo, que não tinha muito interesse mais com o comércio que era do Oriente, porque o comércio do Oriente começou a declinar. E terceiro, que os espanhóis acharam ouro e prata. E aí o interesse
dos portugueses no Brasil começou a crescer. Na próxima aula, a gente vai começar a aprender esses processos de ocupação, tá? Divisão de sesmarias, capitanias hereditárias, essas coisas que a gente já aprendeu lá na 7ª série. Mas a gente vai dar uma revisão, tá? Esse texto, eu vou colocar lá pra vocês a foto dele direitinho, espero que vocês tenham entendido. E é isso aí.